Logo mais, a Ubra realiza palestra que trata sobre o poder de encantamento. Com a gente, o CEO e presidente das lojas Renner, José Galó, que antes do evento nos fala um pouco sobre a sua experiência de mercado varejista e de vida. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, prazer estar aqui com você. Satisfação. Em primeiro lugar, vamos conhecer um pouquinho da sua história. O senhor chegou às lojas Renner em 1991. Do que o senhor lembra daquela época? Que atitudes o senhor destaca na gestão que fizeram se tornar líder no segmento do varejista no Brasil? Mudou muito de lá para cá? Mudou bastante. Na realidade, a Lojas Renner, ela sempre foi uma marca muito forte, né? E que naqueles anos, 5 ou 6 anos anteriores ao ano de 91, em função da época de uma altíssima inflação e tentativas de plano de eliminação da inflação, ela sofreu muito e estava desposicionada. Então, naquele momento, a família Renner resolveu profissionalizar a companhia e me convidou, assim como poderia ter convidado qualquer um outro, né? Mas eram momentos difíceis para o Brasil, né? A gente tinha inflação de 40% ao mês, chegamos até a 60% ao mês. A Renner estava bastante descapitalizada e era um grande desafio, né? Eram 8 lojas e ela, na época, ela valia $918 mil, menos de $1 milhão. Hoje ela vale 8 bilhões de dólares. Quer dizer, alguém que tivesse comprado $1.000, dólar é uma moeda forte, hoje teria 8 milhões de dólares. Então, aquelas histórias que a gente costuma ouvir, né, do Vale do Silício, das empresas de tecnologia, também aconteceu aqui em Porto Alegre. Mas realmente o desafio começou principalmente do ano de 92, do ajuste de produtos, onde nós adequamos os produtos ao público da Renner, que exatamente ela estava desposicionada em relação a isso. Com isso, nós passamos a gerar caixa na empresa. Em 93, nós acertamos as lojas, do ponto de elas estavam bastante, já quase que deterioradas. Em 94, então, com lojas e produtos, nós começamos a chamar os clientes para conhecerem a nova Renner, porque não fazia sentido, né, já começar em 92, que nós não decepcionaríamos os clientes. A partir dessa estabilidade, a gente passou a pensar em crescimento, e o nosso grande sonho na época era irmos para a região sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. Começamos um crescimento, mas na época era tudo muito modesto, 1 ou 2 lojas. E até um determinado momento em que a família vendeu a empresa para um grupo americano, né, para a JCPenney. E com isso, no ano de 98, apareceu uma grande oportunidade de crescimento, né, que havia 2 grandes redes no Brasil, a Mapping e Mesbla, que talvez as pessoas mais jovens não conheçam, né, mas eram empresas que faliram praticamente. Então foi a grande oportunidade e com isso nós ficamos com 8 lojas em São Paulo do Mapping e 18 lojas da Mesbla. Então nós em 1 ano e meio acrescentamos, tínhamos 21 lojas então, né, mais do que dobramos em 1 ano e meio. Sim. Então aí realmente a Renner mostrou que tinha musculatura, que tinha capacidade de crescimento e que estava pensando em ser uma empresa nacional e já estava mostrando isso. A partir disso, a JCPenney acabou vendendo, né, a empresa, e aconteceu um fato muito interessante, porque a Renner, ela abriu o seu capital, o famoso IPO, né, que a gente vê muitas empresas hoje fazerem. A Renner abriu o seu capital a acionistas em 1967. Então veja o pioneirismo do seu AJ Renner, né? Então, como era uma empresa de capital aberto e a JCPenney tinha comprado 98% das ações, um bloco muito grande, mas não tinha fechado o capital, quando a JCPenney saiu do Brasil,
ela colocou no mercado esses 98%, um processo de pulverização, e foi criada a primeira corporação brasileira, a primeira corporation. O que é uma corporation? É uma empresa que não tem um acionista controlador. E foi a primeira do Brasil, de novo, nasceu aqui em Porto Alegre. Assim, era um desafio para todos, não existia essa forma de companhia, então a Bolsa não sabia como fazer, a CVM não sabia como fazer, havia cláusulas que nunca tinham existido no Brasil, então foi um trabalho muito intenso, muito grande, mas conseguimos criar a primeira corporação no Brasil. A partir disso, ela começa um processo bastante agressivo de crescimento. Nós, na época, estávamos basicamente no Rio, São Paulo para baixo, a gente começa a ir para o Centro-Oeste, começa a ir para o Nordeste, e até chegar aos dias de hoje, que nós temos aproximadamente 345 lojas Renner, temos 105 Camicado, que é uma cadeia de decoração e cama, mesa e banho, e temos uma cadeia de moda jovens chamada Yukon, que temos 104 lojas. Temos também uma cadeia de plus size, tamanhos grandes, que começamos no e-commerce, que temos 3 lojas e vamos abrir mais agora esse ano. E também começamos a desenvolver toda a parte do comércio eletrônico, né? Porque a gente acredita muito que o futuro seja de marcas fortes que tenham lojas físicas e que também tenham lojas virtuais num processo de sinergia. Sim. A gente está vendo aqui na tela, seu José, a gente está vendo aqui, eu vou pedir para o pessoal colocar na tela para a gente, por exemplo, o e-commerce, né? O site das lojas Renner. Essa é uma grande transformação de 1991, onde a internet praticamente engatinhava na década de 90, até chegar hoje como um potencial comercial muito grande. Agora, eu sei que é uma missão muito difícil a gente tentar resumir uma palestra, que logo mais a gente vai ter na Ubra, quanto mais resumir um livro, né? O Poder do Encantamento fala muito sobre a conquista de clientes e expansão no mercado. Mas se a gente fosse pensar, como a gente poderia resumir o encantamento, quando a gente pensa em estratégia para aproximar o cliente, entre outras coisas? Bom, essa história, que é uma história relevante, né, de 8 lojas para 540, ela foi feita por pessoas. Tá? E pessoas que, desde o início, desde 96, nós decidimos que seriam pessoas que teriam um tipo de filosofia de encantamento do cliente. Né? Até hoje, os cursos de marketing ensinam que marketing é a satisfação das necessidades e desejos do consumidor. Existem alguns autores que, inclusive, definem o marketing como um processo de igualação. Quer dizer, o cliente quer alguma coisa, você dá aquilo que ele quer, você o satisfaz. Mas a gente, desde 96, decidiu que isso era muito pouco, que nós queríamos dar mais do que ele queria, e aí é que surge a palavra encantamento. Então, o grande desafio é que você nunca sabe qual é o momento em que um cliente vai entrar em contato com a Renner. Né? Ele poderá fazer isso numa loja, através de um vendedor, no caixa, por telefone, enfim. Então, para que isso aconteça, você tem que preparar todos os seus colaboradores para encantarem clientes. Então, isso é um processo é um processo estruturado, leva tempo para se fazer isso. Não basta você fazer uma convenção, não é? E dizer para os seus colaboradores, olha, agora não queremos mais só satisfazer, queremos encantar. É todo um processo que exige treinamento, que exige uma série de rotinas. E, inclusive, muitas pessoas vêm nos visitar e dizem, a gente gostaria de falar sobre como implantar o encantamento na minha empresa. A primeira coisa que eu digo para eles é o seguinte, pessoal, para vocês obterem resultado num processo como esse, vocês vão começar agora fazendo isso, só que os primeiros resultados vão acabar acontecendo daqui a 1 ano e meio ou 2.
E o que acontece? Muitas empresas, elas começam, dão treinamento, 6 meses, não dá certo, param, porque não é para dar certo. Agora, o mais importante de tudo é o seguinte, não é? Que se você quer que os seus colaboradores, eles encantem os clientes, a primeira coisa que tem que fazer é encantá-los. Seria um contrassenso, não é? Nós não termos não tratarmos bem os nossos colaboradores, não treiná-los e pedissem que eles encantarem. Então, existe todo um processo de dar oportunidade que essas pessoas cresçam. O nosso maior patrimônio, né, são as pessoas, são elas que constroem resultados. E o que a gente acaba vendo é que nós começamos a dizer assim, meus caros colaboradores, todos nós, eu inclusive, nós temos que encantar os nossos colaboradores, os nossos clientes. Mas a gente começou a ver com o tempo que os clientes encantados, eles retornavam para os colaboradores, eles agradeciam. Então, existem dezenas de histórias, não é? De alguma coisa que aconteceu, que se resolveu um problema do cliente, o cliente volta com um bombom, volta com flores, volta com uma carta de agradecimento. E aí se estabelece um processo muito interessante, que é um processo assim que eu chamaria de retroalimentação, que é a felicidade das pessoas. Sim. Eu, colaborador, encanto, né? Porque o que eu encanto, o cliente é um ser sensível, que precisa ser encantado, né? Só que o nosso colaborador também é um ser sensível. Então, um cliente encantado, muitas vezes, ele volta e retribui e agradece. E o nosso colaborador também é um ser sensível. Então, você começa a criar exatamente um processo de retroalimentação. Puxa, como é bom encantar clientes, não é? E receber esse retorno. E você começa a ter uma espécie de um propósito. Sim. Então, aí é que vem a grande diferença de um vendedor da Renner, por exemplo, vamos usar como exemplo um vendedor, e, por exemplo, um vendedor de uma outra loja. De uma outra loja, esse vendedor acorda todo dia de manhã, vai trabalhar nessa loja, ele é um vendedor. Sim. Na Renner, essa pessoa acorda, vai trabalhar na Renner e ele é muito mais que um vendedor, ele é um encantador de clientes, porque para uma pessoa ser feliz, não basta o salário. A pessoa precisa ter um propósito. E esse propósito, que muitas vezes se fala assim, o empreendedor tem que ter um propósito. Não é só o empreendedor, não é só o empresário que tem que ter um propósito. As pessoas mais humildes numa empresa, elas também precisam ter um propósito. Sim. E eu já vi muitos casos, não é, que um reconhecimento, ele vale muito mais do que dinheiro. É lógico que todas as pessoas trabalham por salário, por necessidade, as pessoas têm que receber um salário justo, né? Mas se elas conseguem fazer isso, trabalhar numa empresa onde elas têm liberdade, onde elas são incentivadas a serem donas do negócio, a tomarem atitudes proativas, a fazerem coisas boas e a terem reconhecimento, você começa a estabelecer o que a gente chama de uma equipe engajada. O que é uma equipe engajada? O que é uma equipe engajada? São pessoas que gostam da empresa, que falam bem da empresa, que querem permanecer na empresa e que estão dispostas a fazer um esforço adicional relativo àquela função que elas ocupam. Então, nós fazemos pesquisas há 15 anos já, e nós temos um nível de engajamento de 87%, que é um nível de classe mundial. Só para você ter uma ideia, o varejo brasileiro tem um nível de engajamento na ordem de 70%, nós 87%. Então, isso mostra que são pessoas felizes, né, que fazem o que gostam, que estão dispostas a fazer um esforço adicional, e tudo é diferente. Bom, a gente gostaria de conversar muito mais com o senhor, mas vamos ter essa oportunidade aqui dentro da Universidade Luterana do Brasil. Logo mais, a gente tem então a sua palestra. Os alunos já estão posicionados para conversar. Tem também um compromisso junto à reitoria e, infelizmente, eu vou ter que me despedir do senhor, mas eu queria dar um testemunho que não está na pauta aqui sobre esse engajamento. Natal deste ano, mandar um beijo para a minha Dinda, a Cristina, a Titina, que me deu uma camisa da Renner. Só que, Titina, você esqueceu que seu afilhado cresceu. E ela comprou um número menor.
Esse é um testemunho real que eu estou lhe dando sobre o engajamento dos seus funcionários e o encantamento. Fui até a Renner do Centro e efetuar a troca da camiseta. Resumo da história. O funcionário que me atendeu, ele não só entendeu o problema do número, mas ele entendeu o problema da estampa. Ele disse, que tipo de estampa tu está procurando? E aí foi comigo. Resultado, eu troquei a camiseta e levei mais 4. Saí com 5 camisetas da Renner. Eu sou a prova viva de que esse engajamento e esse encantamento acontece dentro das suas lojas. Por isso eu lhe parabenizo agora. Muito bom. Seja sempre bem-vindo. Obrigado pelo depoimento e parabéns a esse colaborador nosso que encantou você. A única repressão que a gente tem que falar é da minha Dinda. Pô, Dina, agora tem que comprar o número certo no próximo Natal. Tá certo. Não, e que ela continue também Sem cliente dúvida. da Renner, não é? Que a gente vai ficar mais feliz Sem ainda. dúvida. Um beijo para a minha Dina e um muito obrigado para o senhor, seu José Galó. Seja sempre bem-vindo. A Universidade Luterana do Brasil está aberta para o senhor e todos os colaboradores da Renner. Muito obrigado. Da Ilcom também e da Kamikado também. Prazer estar aqui. Até o nosso próximo encontro. Que assim seja.